Que negócio é esse de Mário Balotelli no timão? Lili, bom dia. Pois é, amigos, bom dia, beijo para vocês, ao fã de esportes. O torcedor está animado aí com essa notícia, né? De fato, há conversas entre os representantes do Balotelli e também a diretoria corintiana, as conversas que se estendem aí há mais de um mês. Lembrando que no início da gestão do presidente Augusto Melo, ele prometeu um jogador de peso, um jogador de destaque no mercado. A gente lembra sobre as tentativas ali com o Gabigol, né, as indiretas mesmo, que o presidente Augusto Melo fez para contratar o Gabigol, que não deu certo, então a torcida até então estava cobrando esse nome de peso, mas confesso que eu que estou no meio ali dos torcedores, cobrindo todos os dias, deu uma esfriada. O torcedor, vendo a atual situação do Corinthians na tabela do Campeonato Brasileiro, não estava mais cobrando aquele camisa 9, aquele atacante de peso, aquele nome de peso. Queria mais que o Corinthians saísse dessa situação. Mas aí pingou aí para o torcedor corintiano que há conversa sim, e a gente conseguiu confirmar entre Corinthians e representantes do Mário Balotelli, 33 anos, estava jogando futebol turco aí na última temporada pelo Adana, agora ele está sem clube, então há esse interesse sim do staff do Balotelli, dele jogar no Brasil. As conversas também, lógico, obviamente passaram pelo jogador que sabe da grandeza do Corinthians, também sabe da atual situação. Por que ainda nada foi fechado e firmado? Pelo menos duas conversas aconteceram, tá? 2 reuniões aconteceram. Uma terceira está para acontecer, mas só vai acontecer depois desta noite, ou mais tardar da próxima quinta-feira, ou melhor, amanhã. Por quê? O Corinthians agora precisa do aval do futuro novo treinador, o técnico Ramon Dias, que estará hoje no camarote com a diretoria corintiana lá em São Januário. E aí, ali não é o lugar, a gente sabe. Mas algumas conversas já vão começar por ali mesmo, até mesmo falando sobre a chegada ou não do Balotelli, se interessa ao Ramon Dias. Se ele der o aval, aí o Corinthians avança para uma terceira reunião e quem sabe para conseguir fechar aí com ele, teria o salário em torno de R$1,5 milhão. A gente sabe que tem questão de luvas, de bônus. Mas o Corinthians não pode gastar. Mas o presidente Augusto Melo tem o desejo de trazer um jogador de peso, né? Mesmo contra a vontade da atual diretoria da parte financeira do Corinthians, que diz que não dá para extrapolar, mas o Corinthians terá que extrapolar se de fato confirmar a chegada do Balotelli aí. Bom nome para o Timão nessa situação na tabela? Bom nome, Breler. Você já mostrou entusiasmo quando você viu a figura do Balotelli. Bola ele tem, saber jogar e saber fazer gol ele sempre soube, mas ainda é aquele Balotelli. Você sabe, né, Abel, que eu tenho um plano de vida, eu estou juntando dinheiro para comprar um time de futebol. Ah, é? Não, não sabia disso. Não, peraí, qual? Não, um time. Vou comprar um time. Um dia, vai acontecer. Tô juntando um dinheirinho todo mês, boto um capilé lá. Capilé. Se eu tivesse a caneta, dono de um clube, eu compraria o Balotelli. Investiria. Seria jogador do meu clube. Camisa 9. Tranquilamente. Aos 33 anos, mesmo assim. Aos 33 anos e... Sabe que o Balotelli foi um cara que me impressionou muito, Abel. Eu cobri a Copa das Confederações em 2013, quando a Itália veio jogar no Brasil. Estava ali, eu participei ali de alguns treinos da Itália, de alguns Faz jogos. 11 anos isso. Não, faz muito tempo, mas me impressionou pelo lado humano. O Balotelli foi um cara que demonstrou uma conexão muito legal com os torcedores brasileiros. Ele era muito atencioso para atender as pessoas. Ele, quando esteve na Bahia, ele tinha projetos sociais lá na Bahia e visitava, se interessava. Era um cara muito engajado nessa parte social, porque algo que eu não sabia na época, e um interesse muito genuíno dele de contribuir, de se envolver no Brasil, algo que distante dele. E, além disso, um cara que eu tinha uma visão na época do Mário Balotelli ali, estrela, um cara talvez até meio marrento, e o contrário, super atencioso. Os jogadores da Itália ali lidavam bem com ele, os elogios, a postura que ele tinha. Então, para mim, essa época... Isso é lindo. Mas não esqueça, o Corinthians quer contratar o Balotelli para fazer gol. Não, e aí falando de bola, Abel, ele é um cara... Ele é um centroavante, mesmo com 33 anos, que amadureceu. Ele não é mais o Balotelli de 23 anos. Ele é o Balotelli
experiente, um cara que se posiciona melhor em campo, um cara que tem outra postura profissional até. O Balotelli se prejudicou muito na carreira, pelas atitudes, às vezes impulsivas, e isso compreensível também. O Balotelli é um cara que convive com o racismo desde criança. Na Itália, antes de se tornar profissional, só dos casos que foram registrados, ele sofreu mais de 60 ataques racistas. Uma criança, um adolescente que passa por isso, certamente vai carregar traumas, vai carregar dor, vai carregar revolta. Isso tudo fez com que o Balotelli não vingasse como se esperava. E acredito que pela forma também como foi tratado por muitos anos na Itália. Se ele chegar num ambiente acolhedor, em que ele se sinta abraçado, em que ele sinta carinho, em que ele não precise ficar o tempo inteiro rebatendo racista, eu vejo que motivado, ele é um cara com capacidade de entregar mais de 15 gols por temporada no futebol brasileiro. Isso por baixo. Na Turquia foi uma passagem curta, 16 jogos fez 7 gols. Mas ainda assim demonstrando que, e no Adana, que não é um dos principais times da Turquia, mas demonstrando ali ser um cara voluntarioso, com muita presença diária. Então, pensando no cenário ideal, um clube que... Foi o número que você falou, que você imagina? Na temporada, você falou, no Brasil? De 15 gols para cima. Eu imagino que ele... Na temporada? Motivado, começando ali, iniciando, fazendo pré-temporada, tudo bonitinho, normal. Ele é um cara com esse potencial mesmo aos 33 anos. Também não é muito, é? Não é muito, mas quantos... Quantos jogos o time disputa, vai? Quantos... Tudo bem, aí provavelmente não vai disputar todos os jogos. Vamos dizer que ele jogue o quê? 35, 40 jogos, é isso? Mais ou menos, numa temporada no Brasil? Mas precisa ser realista. 25, vai o quê? Menos. 23. Não, mas ele não está... Você está falando 15 jogos só nesse segundo semestre? 15 gols nesse segundo semestre, é isso? Não, pensando de uma forma realista, um jogador de 33 anos que entrega mais de 15 gols é um número considerável. Aí você vai medir custo-benefício, se vale, se o clube tem capacidade, aí que pega a questão para o Corinthians. Pensando só no jogador, ok, eu aprovaria a contratação. Agora, no contexto do Corinthians, que é um clube que investiu 25 milhões de reais no Pedro Raul, e o Pedro Raul não é esse cara que entrega 15 gols ou mais na temporada, aí já é complicado. Porque como vai acomodar o Balotelli, tendo mais de 1 bilhão de dívidas, com uma situação problemática de clube, aí é o ponto que até o Balotelli precisa refletir, se é o passo ideal para a carreira dele. Então, nesse ponto, já passa a ser preocupante. Menos pelo Balotelli e mais pelo Corinthians. O Flamengo, por exemplo, já chegou a negociar com um Balotelli. Para mim, seria uma contratação de impacto se o Balotelli tivesse chegado no Flamengo 5 anos atrás. Mas eu vejo que hoje um clube para receber o Balotelli precisa ter uma boa condição financeira, um bom projeto esportivo e, principalmente, estar capacitado para colher o Balotelli do lado. Financeira, bom projeto esportivo? É outra? Então não é o Corinthians. E principalmente, ter uma estrutura que acolha o Balotelli pelo lado humano, mostre para ele que jogar aqui no Brasil vai ser outra coisa comparado à Europa, sobretudo na Itália. E eu vejo que o Corinthians, nesse aspecto, não está preparado para isso. Diga, dona. Eu vi as suas reações aqui enquanto o Breler falava. Estou achando que você não concorda com algumas coisas. Achei que o Breler foi um pouco otimista. Positividade tóxica? Foi muito positivo. Assim. Então diga, qual é a sua análise? Então, assim, tecnicamente todo mundo sabe o potencial do Balotelli. A questão é que na própria carreira do Balotelli ele não conseguiu confirmar muito desse potencial. Tem um contexto por trás disso. Também tem uma culpa dele, né? De uma falta de comprometimento. Então, assim, pensando no Balotelli no Corinthians, acho que é um cara que poderia elevar de uma maneira brutal e absurda a parte técnica de um camisa 9. Seria um cara com uma característica de jogo mais semelhante ao Pedro Raul. E ele pode entregar muito mais que o Pedro Raul tecnicamente. Um jogador que poderia solucionar na parte técnica. Só que eu acho que quando você vai se movimentar para fazer uma contratação, você precisa analisar o contexto. Eu acho o Balotelli um jogador, na carreira dele, muito pouco comprometido com os clubes que ele tem. E no momento o Corinthians precisa de comprometimento, profissionalismo e mobilização para sair da situação que está complicada. Então, assim, até que ponto esse cara vai estar, de fato, fechado com o projeto, entendendo a importância que ele tem dentro do Corinthians? Esse é um ponto que eu acho que tem que ser analisado. Postura dele como atleta profissional. Vai entregar?
Porque a gente fica muito também com essa parte técnica, com a projeção, que pode ser até hipotética. E tem o contexto que ele vai ser inserido. O Corinthians hoje, financeiramente, um clube que está afundado em dívida. Toda semana tem uma notícia pior que a outra. Ele pode suportar um investimento tão alto assim ou é uma loucura? Do ponto de vista da gestão profissional, que foi o que o Augusto prometeu, mesmo pegando um legado muito complicado, ele pode fazer esse investimento alto? Na análise do custo-benefício, vai ser um investimento certeiro, cirúrgico, pontual, de um cara que com certeza vai resolver? Desculpe, eu não tenho essa certeza. Por ser o Balotelli. Eu acho que ele pode encaixar ou pode ser um desastre. Pela carreira dele, entendeu? Concordo com você que na carreira dele também teve muita coisa de falta de compromisso dele. Muito, a carreira inteira. Você citou o problema do racismo. Claro. É um problema seríssimo. Cada pessoa encara de uma forma quando sofre esse tipo de coisa. Então, a gente não pode julgar. A gente podia ficar o dia inteiro falando sobre isso. É que no caso dele foi mais pesado que outros pelo contexto da Itália, de ter sido criado lá. A gente pode citar o Vinícius Júnior, por exemplo. Até para passar para o Donk. Só para... E daqui a pouco também Lili. Para Lili. O Brilha citou 3... O que você tinha citado? Bom, do clube. Estrutura financeira... Não tem. Não tem. Projeto esportivo? Projeto esportivo? Não tem. Não tem. Elenco equilibrado? Não tem. Não tem. E, principalmente, a capacidade de acolher pelo lado humano, de dirigentes comprometidos com esse aspecto. Então, assim, o contexto... De acolher pelo lado humano pode ser, sim. Depende. Torcida do Corinthians Não, abraçaria o Balotelli. Eu acho até que combinaria. Não é? Eu penso assim. É um cara marrento, um cara que se comunica bem com a... E isso ele tem combina. carisma. Ele tem carisma. Mas eu acho que assim, a gente tem que falar sério aqui. A gente não pode só falar da parte técnica. Que ele pode entregar e todo mundo sabe. Agora, tem o comprometimento do atleta, como o clube vai conseguir suportar isso, se é algo saudável financeiramente para o Corinthians fazer nesse momento. Sim, é um trem desgovernado, completamente. Alguém que acha que é uma boa ideia trazer o Mário Balotelli para o Corinthians realmente está fazendo de propósito para arruinar o clube. É a única explicação que eu consigo encontrar. Números do Balotelli, então. A gente tem uma tela para mostrar para vocês, fãs de esportes. O Balotelli, que tem 33 anos. Depois a gente tem uma outra imagem das férias dele, mas são imagens lamentáveis. Olha, 16 jogos, 10 como titular, 58 minutos por jogo. Ele tem 7 gols e 1 assistência. Ele entrou em pauta no clube depois da temporada defendendo o Adana Demirspor da Turquia. O Corinthians, os representantes já tiveram 2 reuniões para tratar esse acordo. E para jogar no Brasil, o Balotelli pediu ao menos R$1,5 milhão de salário, além de prêmio. E também pela assinatura e prêmios também e também comissões para ele e para o seu staff. Mas eu queria a tua opinião também, e depois eu queria mostrar uma imagem do Balotelli nas férias dele. Mas são férias, tá? Mas eu também quero mostrar. Ah, tá aí. Tá aí? Isso Olha não é o aí a Pedro imagem. Henrique, não é da semana passada isso aí, não? Não, é uma imagem do Balotelli de férias e... Bom, não me parece muito saudável, muito sóbrio. Opa! Muito sóbrio, não. Mas fala aí, Zupac. Férias, Você fica assim, né? Sério? Pior. Você fica pior? Pior. Calçado, você fica assim, né? Sério? Não chego Jamais, nesse ponto. Eu Que também, depois dá um arrependimento. Isso dá mesmo. Eu já vivi isso algumas vezes e hoje eu não quero me arrepender mais. Mas, assim, o Corinthians não tem condição hoje de disputar um jogador de 10 milhões de euros. Chegar. O Gabigol tá na praça. O Gabigol. Até porque poderia ser, né? Sim. Primeiro que quem tem o jogador, quando vem a proposta do Corinthians, sabe que não vai receber. Alguma dúvida nenhuma. Não vai receber, que vai ter que ir para a FIFA e tal. O jogador, se tem propostas de outros clubes, os jogadores sabem disso, os empresários também. Então, existem destinos no Brasil hoje muito mais seguros do que o Corinthians. O Corinthians não é simples. Pô, você vai... Quantos dias tem o mês? Tem 120, 150, 90. Os caras vão para a justiça, tem o caso do Mosquito, né, que
não recebia fundo, depois a justiça deu ganho de causa para o Corinthians e tal, mas o Corinthians vive essa situação difícil. Então, no mercado, é difícil competir. Ele tem que capturar no mercado assim, oportunidades. É o que ele está tentando fazer nesse momento, sem grandes investimentos que ele não pode. Ele vai investir na folha de pagamento. É caro, é caro. O Balotelli é um BO ambulante? É um BO ambulante. Em qualquer lugar, na Turquia, na França, no Brasil. Dentro de campo, não sei. Porque você não sabe qual é o que o Balotelli está... Por que ele está vindo ao Brasil? Para pegar um dinheiro dos trouxas? Pode ser. Para tentar ainda... ele sempre ouviu falar bem, tem amigos brasileiros, Corinthians é um grande time, a torcida apoia o tempo todo, tal. Falou, vou me dar bem nesse ambiente aí. Pode ser. Então é muito difícil dizer, assim, vai dar certo. Muito difícil, porque ele não tem dado certo mais por onde passa. É um nome que gera impacto midiático? Sim. Mas em que sentido? Positivo ou negativo? Depende muito daquilo que ele fizer morando em São Paulo. Você acreditaria nele jogando bem no Corinthians, Calçado? Sim. No Corinthians atual, eu acredito qualquer coisa. Assim, o Corinthians está tentando uma técnica de apagar incêndio em florestas, que é fogo com fogo. Então, está pegando fogo. Tem um grande incêndio vindo para cima do Corinthians. O que ele está fazendo? Nesta graminha que sobrou, ele está botando fogo para quando o fogo chegar, não queimar mais, porque você já controlou esse pedaço. Então ele está apagando... A teoria é péssima. Está apagando fogo com fogo. Pode explodir? Pode virar um caminhão-tanque e explodir. Você imagina se a saída for essa e tiver mais nome ainda, eles forem mais criativos. Então você aguarde, André, que a coisa pode piorar. Mas é muito preocupante a situação. Hoje, acho que o corintiano consciente sabe que o time tem uma estrutura fora do campo, externa, que é para cair. Suas estruturas internas é para cair. Dentro do campo, um time que está sendo derrubado. Então, algo precisa acontecer. E vem aí Ramon Dias e ele precisa ser ouvido. Talvez o Ramon Dias até diga, eu topo. Pelo seguinte, não tem ninguém com história no Corinthians. O Ramon Dias tem história no futebol. Isso é inegável. Ele tem história como jogador e como treinador. Quem é que tem alguma história parecida? Ninguém. No diálogo. Fiel torcida, hoje é dia de decisão, hoje é dia de Campeonato Brasileiro e hoje é dia do Corinthians partir para cima do Vasco da Gama. Só o resultado positivo interessa. E assim, galera, falando dessa partida, eu não tenho expectativa de que o Corinthians possa ganhar esse jogo, ainda mais fora de casa. O Vasco da Gama tá vindo numa sequência de bons resultados assim muito grandes, né? Muitos expressivos. Eu acho que vai ser um jogo muito difícil para o Corinthians vencer esse jogo fora de casa. Mas assim, vamos torcer para que o Corinthians consiga um excelente resultado e possa trazer aqui para São Paulo pelo menos um empate. Se vier uma vitória, melhor ainda. Vocês concordam? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Quero atualizar vocês também sobre esse possível reforço do Timão. Mário Balotelli. O que vocês acham do Mário Balotelli no Corinthians? Será uma boa? É uma contratação de impacto? Ou vocês acham que assim, o tempo do Mário Balotelli jogar no Corinthians já passou? Eu vou falar uma coisa para vocês. Eu investiria no Mário Balotelli, tendo em vista que o Corinthians investiu 5 milhões de dólares no Pedro Raul para ficar no banco de reserva sem fazer nenhum gol. Por que eu não posso mirar no Mário Balotelli? Então eu acho que sim, a diretoria do Corinthians tem que partir para cima. A notícia que eu fiquei sabendo é que essa diretoria já está negociando com o Balotelli já tem um mês. Então assim, galera, eu acho que há uma imensa expectativa sim do Timão ir para cima, né? E conseguir essa grande negociação. Vamos torcer para que ele venha e faça muito sucesso aqui no Coringão. Então é isso, galera. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!